Bom, pessoal do terceiro ano, estamos de volta aqui. Aula de matemática, última aula do módulo 4, da frente 4. Módulo 10, frente 4, última aula, inclusive, da nossa apostila 1. Na verdade, assim, é um caráter revisional, a gente vai falar sobre semelhança de triângulos, só que eu recomendo, inclusive, até seria melhor você pausar o vídeo, pegar o seu material e ir lá na parte teórica da aula e dar uma olhada nos casos de semelhança, né? Como que você consegue perceber que dois triângulos são semelhantes? O desafio principal é que, normalmente, quando você vai analisar os casos, igual vai estar lá na apostila de vocês, realmente você vai encontrar os triângulos desenhados de forma separada, sendo que na maioria dos exercícios você vai encontrar os triângulos desenhados juntos, né? Um dentro do outro. O desafio realmente é esse, você analisar as questões envolvendo o ângulo. Aqui vai pegar muito aquela história de ângulos correspondentes, ângulo alterno, para você poder analisar os triângulos de forma separada e comprovar pelos ângulos, a minha dica é essa, né? Comprovar pelos ângulos que os triângulos são semelhantes. Comprovada a semelhança entre dois triângulos, e aí sim vem a parte principal que, no final das contas, é aquela que você usa para resolver o exercício, para achar uma resposta, é aquela que você usa a proporção, né, entre esses lados correspondentes nos triângulos semelhantes. Quer dizer, de acordo com o teorema de Tales, a gente diz que em dois triângulos semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. E lados correspondentes são lados que ocupam posições correspondentes nos triângulos que são semelhantes. A gente acha essas posições correspondentes quando a gente olha para o ângulo. Então, assim, esse exercício que está aí na tela, o exercício número 1 do módulo 10, eu vou usá-lo para poder mostrar para vocês como que a gente, partindo de um triângulo, a gente consegue achar o outro triângulo e assim desenhar na posição, os dois separados, na posição que favorece a nossa análise, ok? Então, só para a gente acompanhar o enunciado, vamos ver qual situação que é essa. Depois, na parte de resolução, vocês prestam bastante atenção, hein? Olha só, um observador situado num ponto O, localizado na margem de um rio, precisa determinar sua distância até um ponto P, localizado na outra margem, sem atravessar o rio. Então, inicialmente, o sujeito está nesse ponto, ele quer medir essa distância até o ponto P, na outra margem. Eu estou chamando, inclusive, o segmento OP aqui de X. Para isso, marca com estacas outros pontos do lado da margem em que se encontra, de tal forma que P, O e B estão alinhados entre si, e P, I, A e C também. Então, aqui a gente forma uma linha com P, O, B, P, A, C. Além disso, OA é paralelo a BC, OA é paralelo a BC, aí é a nossa deixa, porque se existe paralelismo entre OA, que é uma das margens do rio, e BC, que é esse segmento imaginário aqui do lado, você vai poder comprovar que esse PB aqui se comporta como uma transversal e o PC também. E aí você tem ângulo correspondente aqui, portanto, de mesmas medidas, ângulos correspondentes aqui, portanto, de mesmas medidas. O OA vale 25, BC 40 e OB 30, são medidas que o sujeito que marcou as estacas conseguiu fazer. E aí, a partir disso, a gente tem que definir a distância em metros do observador no ponto O até o ponto P. O detalhe é que vocês estão vendo dois triângulos, né, PBC, e o menor que é o POA. E por conta desses dois ângulos aqui serem correspondentes e esses dois aqui também serem correspondentes, portanto, você tem dois triângulos cujas medidas de dois ângulos já são coincidentes, já são congruentes, melhor dizendo. Isso basta para saber que dois triângulos são semelhantes, viu, pessoal? Obviamente, o terceiro ângulo também será. Só que só dois, você conseguindo achar dois, já fica de bom tamanho para você provar a semelhança. Aqui eu desenhei o triângulo maior, PBC, com a medida de PB valendo 30 mais X, né? Isso tudo aqui. E a medida de BC valendo 40, os ângulos, né? Um tracinho, dois tracinhos para diferenciar. Desenhado na mesma posição, só que agora separado, o triângulo POA, com a medida PO valendo X, e a medida OA valendo 25. Quando a gente fala de medida correspondente, é exatamente o seguinte que a gente está querendo dizer.
No triângulo maior, dois tracinhos se opõem ao lado de 3 mais x. No triângulo menor, dois tracinhos se opõem ao lado de x. Os dois ângulos congruentes que eu estou citando, de dois tracinhos, eles definem quais são os lados que são correspondentes. Então, 30 mais x é correspondente do x. E como são paralelos, a gente pode fazer isso e distribuir essa proporção. Então, 30 mais x está para x, aí você volta lá no triângulo maior, assim como 40 está para 25. Formei a lei de proporção. Eu vou simplificar esse 40 sobre 25 aqui, dá 8 quintos. A partir daí eu multiplico cruzado, 8x e 150 mais 5x, isolo x que a gente achou, medida x PO, que é o que a gente queria, vale 50 metros, é a nossa resposta. Mas o principal, pessoal, é você conseguir assimilar aí como que eu desenhei os triângulos separados, distribuir os ângulos que são congruentes e assim a gente achou os lados correspondentes. Seguindo aí, pessoal, o exercício número 2 é um exercício que não tem desenho. Eu fiz o desenho aí para a gente poder analisar separadamente os triângulos. Bom, que fique bem claro que desenhar os triângulos de forma separada fica sendo opcional, mas é muito recomendado, pelo menos no começo. Quando a gente estudou isso lá no segundo ano, a gente fazia muito isso em sala de aula. Agora, se você conseguir enxergar os triângulos de forma separada, mas sem precisar desenhá-los, perfeito. Esse exercício número 2 aí, por exemplo, eu tenho certeza que vai ter bastante gente aí que vai conseguir enxergar os triângulos de forma separada. Mas é o seguinte, não está o enunciado aí na imagem, mas você pode acompanhar no enunciado aí da apostila, que diz o seguinte, que uma pessoa de 1,5 m está próxima de um poste de 4 metros, né, a uma distância de 2 metros desse poste, e por conta da luz do poste, a sombra da pessoa é projetada no chão. E aí o exercício quer saber qual que é o tamanho da sombra da pessoa. Então a situação é a seguinte, ó. Perpendicular ao chão está o poste, formando 90 graus, e também a pessoa de pé, formando 90 graus com o chão. 4 metros é o tamanho do poste, a altura da pessoa 1,5 m e a distância da pessoa até o poste 2 metros. Esse traço aqui representa o raio de luz que consegue passar pela pessoa e bater no chão, e aqui fica definida, desse ponto, do pé da pessoa até onde a luz está batendo aqui, a sombra da pessoa. E aí você consegue enxergar dois triângulos, ó. Esse triângulo maior e esse triângulo menor aqui na ponta. Além dos ângulos de 90 graus, pelo poste estar na perpendicular e a pessoa também, poste e pessoa são paralelos, então esses dois ângulos aqui são correspondentes, portanto congruentes. Então, como eu falei no exercício anterior, se você consegue achar dois ângulos que